O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São Pedro e São Paulo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, não tenhamos dúvidas que nós somos membros da Igreja de Jesus. Jesus, nosso Senhor, tem sim uma igreja. Espero que todos tenham escutado bem o Evangelho segundo São Mateus. Jesus disse a Simão Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus usou um pronome possessivo, minha, a minha igreja. Queridos, porém tem pessoas ousadas que dizem que não. A Igreja Católica foi fundada por Constantino. Não há base histórica nenhuma para essa afirmação. Muito antes de Constantino, Santo Irineu, Santo Inácio de Antioquia, que viveram próximos aos apóstolos de Jesus, chamavam a Igreja de Jesus de católica. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se a igreja que Jesus fundou se acabou por causa da infidelidade do homem, então nós não temos motivos para crer nele. Sério. Porque Jesus não foi capaz de manter a sua igreja, mas nós cremos nele porque ele sustentou sim a sua igreja. Apesar das infidelidades nossas, apesar de sermos infiéis
hereges muitas vezes, mas o Senhor, não obstante nossa fraqueza, Ele mantém a sua igreja, a igreja é dele. Ele fez uma promessa a Pedro: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Queridos, vamos dar uma passada bem rápida sobre os evangelhos, para vermos como o Senhor prometeu sustentar a sua igreja. Um dia, Jesus estava às margens do mar da Galileia, ensinando o povo, e ele viu duas barcas. E ele quis se servir da barca de Pedro para ser a sua cátedra, de onde ele ministraria o seu ensinamento. Tinham duas barcas, mas ele escolheu a de Pedro. Ele demonstrou predileção pela barca de Pedro. Esses gestos de Jesus não são aleatórios, mas sinalizam algo de muito mais profundo. Quando André, que era irmão de Simão Pedro, quando André conduziu Simão a Jesus, quando Jesus olhou para Pedro, Jesus, que sabe de todas as coisas, já foi elegendo-o como o chefe da igreja. Jesus disse para Simão: tu és Quefas. Jesus já foi dizendo para ele: tu és Quefas. É o mesmo que Pedro. Quefas e Pedro são sinônimos. Andar fora da barca de Pedro é muito perigoso para a fé. Uma certa vez, os discípulos com Simão Pedro estavam em alto mar, na barca, e esta era agitada pelos ventos. E Jesus veio caminhando ao encontro deles sobre as águas. Ficaram assustados, e Simão, querendo tirar a prova dos nove, pediu para ir caminhando até Jesus sobre as águas. Jesus permitiu, mas Jesus também queria dar uma lição a Simão Pedro, que não pode caminhar, o homem mortal não pode caminhar sozinho sobre as águas sem Pedro. Nem mesmo Pedro poderia ter segurança fora da barca. Ele andou por alguns instantes, mas os ventos começaram a dar contra ele. Ele começou a sentir um grande medo por causa das tempestades e dos ventos. E ele começou a afundar. Ficou abalado na fé, mas ele gritou por aquele que poderia impedir que ele se submergisse. Salva-me, Senhor, estou perecendo. Quem dera nós também, ao sossobrarmos na fé, gritássemos por aquele que é o autor da fé verdadeira, Jesus. Salva-me, Senhor, estou me perdendo nas filosofias pagãs, nas ideologias deste mundo, nas heresias. E Jesus conduziu Simão Pedro à barca. Meus irmãos, a nossa Santa Igreja, que na verdade é de Jesus antes de tudo, primariamente é dele, foi construída sobre a rocha. O que significa a rocha? Firmeza, solidez. Mas não tem o ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se nós flertarmos, se nós nos enamorarmos por outros ensinamentos, que às vezes usam até a Bíblia, se nós flertarmos com ideologias e filosofias desse mundo, você pode ter a fé mais firme que for, aparentemente, mas você vai perdê-la porque aos poucos ela será minada. Então, em matéria de fé, escutemos só a Santa Igreja.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, disse Jesus. Ele colocou como fundamento os apóstolos, e principalmente Pedro. Se a gente construir sobre outro fundamento, nós estaremos colocando em perigo o edifício. Construir sobre outro fundamento que não seja sobre Pedro, Cristo não quer nem que a gente use desta suposta liberdade de dizer que vamos construir só sobre ele. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz assim: olha, está havendo divisão entre vós. Uns dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Pedro, de Paulo, eu sou de Cristo. Paulo inclui até Cristo. Queridos, foi nosso Senhor quem organizou como um belo arquiteto. Nosso Senhor desenhou a sua igreja para que tivesse Pedro como fundamento. E quem construir sobre outro fundamento, os infernos prevalecerão sobre essa construção. Na sexta-feira que passou, nós escutamos, na liturgia da palavra da missa, aquele evangelho no qual Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia, ou seja, no dia do juízo, mas Senhor, porque esses serão rejeitados, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas Senhor, nós não pregamos em teu nome, em praça pública, nós não expulsamos demônios, nós não curamos em teu nome. E o Senhor lhes dirá: não vos conheço, afastai-vos de mim. Com efeito, continuou Jesus no evangelho de sexta-feira, o homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é esta casa? A igreja. Quem é o homem que construiu a sua igreja sobre a rocha? Cristo. Vieram as tempestades, deram contra a casa, mas ela não desabou porque ela estava construída sobre Pedro, sobre Cristo. Mas o homem que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática, é como aquele que construiu a sua igreja sobre a areia. Quem constrói a igreja sobre a areia? As seitas. As seitas, que não são construídas sobre Pedro. Pelo contrário, até ogerizam Pedro. Dizem que ele é o anticristo, que ele é o número 666. Assim como rejeitam Maria, rejeitaram o tesouro da fé, porque rejeitaram Pedro. Rejeitaram o tesouro da fé dos santos, porque construíram sua casa sobre a areia. Por isso que se dividem assustadoramente. As tempestades deram contra essas igrejas. E as suas ruínas são completas, diariamente. Porque não construíram sobre Pedro e por isso não foi construída sobre Cristo. E a ruína é completa. Enquanto a igreja de Pedro, incólume, se mantém durante 2023 anos. Nosso Senhor rezou por Pedro. Se eu perguntasse a vocês aqui, se vocês confiam na oração de Jesus, sem hesitar vocês me responderiam que sim. Imagine Cristo rezar por nós. Ele reza por nós no céu, à direita de Deus Pai. Ele é o nosso maior intercessor, mas não é um intercessor exclusivo no sentido de excluir. Pronto, a gente não precisa desses aqui. Todos esses são intercessores em Cristo. Não são intercessores autônomos. Como nós também, nós rezamos em Cristo por Cristo. Vejam como cada oração nossa ao Pai termina.
rezamos ao Pai e concluímos a oração dizendo: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Cristo rezou por Simão. Jesus disse assim para ele: Simão, meus irmãos, se o Padre Pio lutava contra forças malignas, Jesus também nesse mundo combateu o bom combate, como dizia São Paulo na segunda leitura. Os nossos inimigos são de ordem espiritual. Os nossos inimigos rondam por aí, como o leão a rugir, querendo nos devorar. O nosso inimigo é invisível. E vocês acham que Jesus não teve esse combate também contra as forças malignas? No deserto, Jesus lutou contra aquele que quer nossa perdição. Jesus veio a esse mundo para nos tomar, nos pegar de volta daquele que nos roubou, Satanás. A grande desordem do mundo, ela é oriunda de algo espiritual. Às vezes a gente quer colocar Jesus como aquele que vem só se preocupar com causas externas, superficiais. Os problemas sociais são sérios, mas Jesus vem para aplicar remédio, um curativo, naquilo que origina todo o mal, o pecado. Se o pecado fosse eliminado do nosso meio, essa terra seria um paraíso. Sabe por que existe tanta desordem? Os problemas da natureza não são tão sérios como o do pecado. Nós conseguiríamos viver muito bem nesse mundo, com terremotos, com borrascas, mas fica essa vida insuportável por causa do pecado. Cada um aqui se veja, realmente é o pecado que causa essa inquietação no nosso coração, é o pecado que causa essa desordem. E Jesus rezou por Pedro, dizendo assim para ele: Simão, Satanás te pediu, Satanás te reclamou. Lembram quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor? Essa história está no livro de Jó. E entre os filhos de Deus estava Satanás, que pedia, reclamava Jó, pedia a Deus Jó. Deus pode até permitir, meus irmãos, mas Ele nos dará forças para vencermos todo o mal. Satanás te pediu, Simão, mas eu orei por ti, eu rezei por ti, para que tu, convertido, confirme na fé os teus irmãos. Queridos irmãos, a nossa igreja recebeu o dom do Espírito Santo. Jesus uma vez falou aos discípulos: tenho muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, Ele vos ensinará tudo aquilo que vos tenho dito. Nós temos o Espírito Santo. Jesus deu à sua igreja o Espírito Santo, deu Pedro, os apóstolos, deu a Virgem Maria, e essa igreja poderia se acabar por causa da infidelidade do homem? A graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Martinho Lutero, quando se afastou da Santíssima Igreja para fundar a dele, quando ele se separou do tesouro da fé, da tradição, ele continuava reconhecendo o Papa como aquele que herdou a grande herança da fé. Tem um escrito de Martinho Lutero exaltando o Papa depois que ele se tornou um cismático, um herege. Muitos que se separaram da Igreja Católica
é porque reconheciam que ela era a igreja única e queriam poder. Por isso que era bom a gente estudar a história da igreja. Teve um chamado Paulo, esqueci o sobrenome, me falhou aqui a memória, que ele queria que o Papa da época reconhecesse Antioquia e Alexandria como também detentoras dessa fé depois de Roma. Roma seria um centro, mas também Antioquia e Alexandria. O Papa Leão disse não. Vejam, na firmeza de Pedro, não. O centro da fé cristã é Roma. Paulo não foi orgulhoso, mas não é o São Paulo. Paulo de Antólia. Paulo de Antólia não foi orgulhoso, pediu perdão. Martinho Lutero não fez isso. Ele queria a igreja dele alemã, porque o objetivo de Lutero não era religioso, meus irmãos. Ele também não prestava. O objetivo dele era político revolucionário. Ele queria uma igreja alemã, como Henrique VIII, uma igreja anglicana. Ele quis formar uma igreja à sua imagem e à sua semelhança. Queridos irmãos, mantenhamos firmes na fé. Como dizia São Paulo na segunda leitura, combati o bom combate, guardei a fé até o fim. Agora mereço receber o prêmio. Combati o bom combate. Quantos de nós não estamos realizando o combate? Olha, nós estamos celebrando o martírio de São Pedro e São Paulo. Eles morreram por causa da fé em Cristo. E às vezes a gente larga a nossa fé por coisa menor. Por causa de doença, por causa de depressão. Alguém prometeu algo melhor para nós. Olha, se aceitar Jesus, entre aspas, se você renegar essa fé dos apóstolos, essa fé de Jesus, essa fé de Pedro, tu ficarás curada dessa depressão, ficarás curada dessa doença. E a pessoa coloca em primeiro lugar a vida dela. Como disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem perder a sua vida? O que adianta você ser curado e que você não vai ser? O que adianta você ser curada dessa doença, dessa depressão, mas você vem perder a vida eterna? Que a fé te dá, como o padre perguntava no início do batismo. O que é que vocês pedem à igreja? A fé, padre. E o que é que a fé dá para vocês? A vida eterna. A gente acha que vai para o céu acreditando em qualquer coisa. Eu não vou para o céu não acreditando na Eucaristia. Quando Pedro diz a Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aqui está a base de tudo aquilo que cremos. Quando eu afirmo isso, eu creio na Eucaristia, creio que quem morreu na cruz foi Deus, na Virgem Maria eu creio nela, nos santos, que a Igreja Católica é a verdadeira. Todos esses elementos procedem dessa afirmação, Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando eu nego essas coisas, Maria, Eucaristia, a Santa Igreja, é porque na verdade essa afirmação que Cristo é o Filho do Deus vivo está em crise. Está em crise. Eu não vou entrar no céu crendo em qualquer coisa. Talvez Jesus não é Deus. Talvez ele seja só um revolucionário, um guru. É assim que você vai entrar no céu? Não, senhor. Se você seguir essas seitas, você coloca, te aviso desde já, em risco a tua fé. Imediatamente, queridos. Vejam, palavras tão simples que Pedro disse para Jesus, mas profundas. E isso valeu Jesus falar palavras elogiosas a Pedro. Pedro, como tu disseste quem eu sou, agora eu vou dizer quem tu és. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele não volta atrás. No Antigo Testamento, nós vemos um certo, entre aspas, arrependimento de Deus, porque era uma aliança fadada a envelhecer. Por isso que os protagonistas do Antigo Testamento nasciam de mulheres velhas e de pais velhos, como Isaac, como João Batista,
que nos introduz, que é como aquele que nos introduz na nova aliança, agora o autor da nova aliança, Jesus Cristo, nasce de uma mulher virgem, jovem, nasce de Nossa Senhora. Queridos, irmãos e irmãs, Jesus, ele não volta atrás naquilo que ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando Jesus falava assim para Pedro, ele estava falando para todos aqueles que o sucederiam. A igreja não acabaria, ela continuaria pelas gerações, senão Jesus não teria dito aos seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ensinai as pessoas a observarem tudo aquilo que vos ensinei, batizai as pessoas. A missão tinha que continuar, a igreja prolongaria a missão de Cristo e ela teria que estar fundada sobre Pedro. Escutem o que eu vou dizer a vocês. Jesus, assim como ele nunca chama Maria de mãe, ele chama de mulher. Ele chama de mulher, porque a palavra mulher é até mais forte. Porque lembra o Antigo Testamento, a mulher que derrotará Satanás. É muito mais forte. Jesus também não chama Simão de Pedro. Sabem por quê? Porque Jesus sempre, mesmo nessa hora, em Cesareia de Filipe, dizendo que ele era Pedro, mas Jesus continuará chamando-o de Simão. Por quê? Porque Pedro, mais do que um nome dado, meramente dado a Simão, como se fosse uma mudança de nome, é uma função da igreja, é um ministério da igreja. Simão morreria gloriosamente. Jesus até anunciou a morte dele, ele morreria como Jesus. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E quando Simão morreu, quem foi escolhido para sucedê-lo como Pedro? Lino, São Lino. Depois veio Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo, por sua vez, discípulo do discípulo amado João Evangelista. Santo Irineu, ele dá uma relação de papas, mas como ele viveu naquela época, ele chega só até Cornélio. Agora eu pergunto para vocês, quem é o Pedro de hoje? Quem é o Pedro de hoje? O Papa Francisco. O Papa Francisco é aquele que deve nos confirmar na fé. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu não me estenderei mais, queridos irmãos, mas a nossa igreja não começou com pessoas covardes, mas com pessoas firmes. Imagine Simão Pedro, antes de Pentecostes, humanamente falando, ele era corajoso, aguerrido, um homem de caráter, de personalidade. Ele até falou que daria a sua vida por Jesus. Mas Jesus falou: o galo não cantará sem que tu tenhas me negado 3 vezes. Jesus não desistiu de Pedro, realmente. Pedro, em alguns momentos, ele pisou fora da linha, mas ele amava Jesus, meus irmãos. Eu via nessa manhã a pregação de um padre, e ele dizia uma coisa interessante. No evangelho de hoje, Jesus pede para Pedro fé. No evangelho de ontem à noite, Jesus pedia para Pedro amor. O evangelho de ontem à noite, da vigília, Jesus perguntava assim para Pedro, e vocês conhecem essa passagem evangélica de João. Simão, que é o nome de batismo de Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida da minha igreja. Se não fosse amor, Pedro não teria dado a sua vida por nosso Senhor. Pedro foi até corajoso no dia que prenderam nosso Senhor. Jesus já tinha dito para ninguém reagir, mas Pedro avançou a linha, com a espada na mão, decepou a orelha do servo Malco.
e foi repreendido, Pedro foi repreendido por Jesus. Olha o chefe da nossa igreja, queridos irmãos, um homem corajoso de fé, e os evangelhos não tiveram vergonha de narrarem a fraqueza de Pedro. Depois, leiam por completo esse evangelho, depois de Pedro demonstrar firmeza, ele dá um vacilo, quando Jesus começa a falar do seu destino. Pedro chama fora a parte e repreende o mestre. Que isso nunca te aconteça, Senhor. Longe de ti a cruz. Jesus não economizou palavras, foi direto, chamou Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Tu quer construir uma religião dos homens? Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Vale essa repreensão. Que o Senhor também grite conosco, repreenda-nos, quando nós nos afastarmos dessa santíssima igreja, chamada católica. Quando ficarmos acreditando em fantasminhas, em gurus, acreditando em outras vidas no sentido de reencarnação. Quantos de nós católicos, o tal do ecletismo, do ecumenismo, entre aspas, né? Enfim, toda religião é boa, todo mundo serve a Deus. É assim? Essa pedra mole aí, está sendo uma pedra mole, mas não uma pedra como Pedro. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Imagine um Pedro depois da cruz, depois do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aquele Pedro que tremeu diante de uma mulher. A mulher só queria saber, no dia que Nosso Senhor estava preso, a mulher só queria saber se ele era discípulo de Jesus. A mulher não o ameaçou de nada. Olha, eu vou te denunciar. Não, vem aqui. Tu parece que é discípulo do Nazareno. Eu nem conheço esse homem. Mas esse mesmo outrora dissera: a quem iremos, Senhor? Ele dissera a Jesus: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Deus manifesta a sua força na fraqueza. Pedro era um homem bom, muito apegado à vida. Se vocês puderem, era apegado à vida humana, mas depois ele relativizou a sua vida. Se vocês puderem, assistam aquele filme Codivades. Não é covarde, é Covades. Covades. Um filme de mais de 3 horas. Vocês vão gostar. Lá conta a história do martírio de Pedro. Quando Nero, no ano 64 depois de Cristo, perpetrou uma grande perseguição à Santa Igreja, os cristãos eram banhados em pinche e ateavam fogo nos corpos dos cristãos para que se tornassem postes vivos, iluminárias vivas pelas ruas de Roma. Os cristãos aconselharam Pedro a fugir, porque ele era o pastor. Quiseram proteger o pastor, a pedra. E Pedro realmente acatou aquela sugestão e ia saindo de Roma. E ele se encontra com quem? Com o divino Jesus. E Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Aqui está o nome do filme. Para onde vais? Covades. E Jesus responde: Pedro, eu vou para morrer no teu lugar, porque tu estás fugindo. Pedro novamente cai em si e volta para Roma, onde ele é martirizado. Onde está o coração da nossa igreja. O pastor não pode fugir, ele tem que ficar com as ovelhas. Tem uma história que pouca gente sabe também. Já ouviram falar do Titanic? Mas a gente só conhece o Titanic pelo Leonardo DiCaprio, com aquela história assim para fantasiar o Titanic, mas é uma história real. Mas ninguém fala de 3 sacerdotes que estavam naquele navio. E sabendo que o navio afundaria,
eles começaram a rezar o rosário com as pessoas. Todo mundo começou a se juntar, quem não conseguiria se salvar daquele naufrágio. Eles celebraram a missa, rezaram o rosário, e aqueles homens desesperados, apegados à própria vida, começaram a zombar daqueles sacerdotes. Ofereceram para aqueles 3 padres, porque eles eram padres, lugares nos botes, lá nos barcos, porque não tinha um barco para todo mundo, como a gente sabe pelo filme. Não tinha barco para todo mundo. Deram prioridade às mulheres, às crianças. Muitas mulheres preferiram morrer com seus maridos. Não quiseram abandoná-los. Sinal de coragem, firmeza. E esses sacerdotes, mesmo com lugar para eles, eles não ficaram com suas ovelhas, com seu povo. Mas será se contam isso no filme? Só falam dos padres quando há algum escândalo. Mas tanto padre santo, tanto padre bom. Então, queridos irmãos, essa é a igreja de Pedro. Olha aí. Tantos homens e mulheres fiéis. A vida, essa, ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar, o amor a Deus. Rocha firme. Sejamos firmes na nossa fé. Não vamos abandoná-la por causa de doença, de depressão, ou porque a gente viu alguma coisa na igreja que não gostou. Ah, eu não gosto desse padre, eu não vou mais lá. Pelo amor de Deus, seja maduro na fé e não infantil. A fé tem que ser provada. Se você quer aquela fé florida, vai para as seitas. Aquela fé florida, ninguém me questiona, tudo de bom para mim. Não, combati o bom combate, guardei a fé. E às vezes até aqui dentro da nossa igreja, de um modo geral, é mais desafiante viver a fé, queridos, como o Padre Pio, mais perseguido pelos senhores da igreja do que pelo próprio mundão. Mas, queridos, inimigos estão lá fora, estão também aqui entre nós. Mas rezemos e sejamos firmes na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.